Acompanha a nossa reunião. Solicito a vereadora secretária Dalva Mota que proceda à chamada dos senhores vereadores. Paulo de Oliveira Júnior, David Antônio Sanches, Edmir Erlinda de Lima Velar. Presente. Francisco Carlos Franchiani, Isaías Martins de Oliveira, João Bosco de Castro Borges, Lázaro Borges de Oliveira, João Batista Gonçalves, Maria Beatriz de Castro Alves Savassi, Maria Dalva da Mota Azevedo, presente, Maurício Sérgio Rodrigues, presente, Nivaldo Tavares dos Santos, presente, Otaviano Marques de Amorim, Paulo Augusto Correia, Sebastião Souza de Almeida, Vicente de Paula Souza e Walter Geraldo de Araújo. A número regimental? A número regimental pode iniciar a reunião. Havendo número regimental, em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, declaro aberta a segunda reunião ordinária do 8º período do ano de 2020. Solicito ao vereador Otaviano Marques que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que os demais vereadores aqui presentes o acompanhem. Bom, prezados irmãos, boa tarde a todos. Nós vamos, neste momento, elevarmos o nosso pensamento até o Mestre Jesus, porque Jesus disse assim: onde estiver uma, duas ou três pessoas reunidas, aí eu estarei. Então, Senhor Jesus, contamos com a sua presença aqui junto a nós neste momento, nos orientando, nos trazendo harmonia, tranquilidade, para que nós possamos servir a população com muito carinho, como fosse que o Senhor faria. Então, aqui estamos, Senhor, para mais uma reunião. Sê conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Solicito a vereadora Dalva Mota, secretária, a proceder à leitura das correspondências. Ofício número 024/2020. Por favor, gente. Silêncio, por favor. Brás Paulo parece menino. Patos de Minas, 26 de agosto de 2020, ao senhor Vicente de Paula Souza, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, assuntos justificativas. Senhor presidente, venho através deste informar que, por motivos de cunho pessoal, não estarei presente na segunda reunião ordinária do 8º período da 4ª sessão legislativa, dia 27 de agosto de 2020, que será realizada às 14 horas no plenário da Câmara Municipal. Desde já agradeço a compreensão. Atenciosamente, Paulo Augusto Correia, Paulinho do Sintrasp, vereador. Patos de Minas, 21 de agosto de 2020. A Sua Excelência, o senhor Vicente de Paula Souza, presidente da Câmara Municipal, nesta. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei número 353/2020, que autoriza a dação em pagamento a Leonides Alves da Rocha Neto e Terval Carlos Pereira, o imóvel que identifica, para apreciação desta Igreja Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. São só essas correspondências, presidente. Proposições sem discussão. Solicita a CLJR que devolva os projetos de lei analisados na reunião do dia 25 de agosto para discussão e votação. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Francisco Carlos Franchiani. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu devolvo o projeto de lei complementar 802 de 2019, senhor presidente,
que, na verdade, é um projeto que já está retido na CLJR há algum tempo, a pedido do Sindicato do Comércio e de outras instituições, uma vez que o projeto dispõe sobre a adoção de princípios, critérios, definições e diretrizes federais para fins de atos públicos de liberação e classificação de atividades econômicas de baixo risco. Nós já discutimos esse projeto e, na época, o Sindicomércio pediu para reter, e nós fizemos a retenção do projeto, porque eles iam fazer um estudo, mas parece que não fizeram esse estudo até hoje, o tempo está passando, ou seja, nós estamos chegando aí, já passamos do primeiro semestre, e isso acaba, de alguma forma, trazendo prejuízo para aquelas pessoas ou para aqueles microempresários, né? Na verdade, essa lei trata da Lei de Liberdade Econômica, editada pelo Presidente da República, votada pelo Congresso, evidentemente, que dispensa a autorização e licença para algumas atividades. Todos os municípios fizeram a lei, e o nosso também, e algumas entidades pediram para analisar o projeto, mas não deram mais nenhuma resposta, e por isso eu estou liberando o projeto para votação em primeiro turno, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Otaviano. Quero devolver o projeto 5149-2020, do vereador João Batista Gonçalves, Cabo Batista, denomina Capitão Ivanir Clementino de Brito, atual Rua 35, localizada no bairro Planalto. Parecer favorável da comissão. Com a palavra, o vereador Isaías. Senhor presidente, demais vereadores, uma ótima tarde a todos, funcionários, jurídico, me embananei. Douglas. É a máscara. Ótima tarde a todos. Projeto de lei número 5.150, de 2020, de autoria do Francisco Carlos Frecchiani, que declara de utilidade pública o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba, CISPAR. E o projeto de lei número 5.151, de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza dação em pagamento a Leonides Alves da Rocha Neto e Terval Carlos Pereira, o imóvel que identifica. Todos com os pareceres favoráveis. Projeto, vamos votar primeiro os projetos de turno único. Em discussão, o projeto de lei 5150, autoria Francisco Carlos Frecchiani, declara utilidade pública o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba, CISPAR. Em discussão, em votação. Pela ordem, eu não devolvi aqui o projeto aqui de lei 5152. Primeiro turno? Tu possa fazer. Que denomina Francesca de Pascali Cardarelli, a atual Rua 55, localizada no bairro Planalto, tudo autoria do Francisco Carlos Frecchiani. Em discussão, o projeto de lei 5150. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Quantos votos deu? 15? Aprovado por 15 votos. Projeto de lei em segundo turno, 5152. Autoria Francisco Carlos Frecchiani. Denomina Francesca de Pasquale Cardarelli, a atual Rua 55, localizada no bairro Planalto. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 14 votos. Projeto de lei 5149, de autoria do vereador João Batista Gonçalves, Cabo Batista. Denomina Capitão Ivanir Clementino de Brito, a atual Rua 35, localizada no bairro Planalto. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Aprovado por 14 votos. Senhor presidente, só um vereador. minutinho. Não, esse projeto aí foi aprovado agora, gente, é uma simples homenagem que a gente está fazendo. O capitão Ivani, acho que todo mundo viu aí a luta dele por causa do Covid. Morreu com 40 e poucos anos. Estava nativa, né? Trabalhando em Uberaba, Patense, foi aluno lá do Guilherme de Mello. E essa maldita doença levou ele tão novo. Então, o que a gente pode fazer para ele? Eu não tive o prazer de trabalhar com ele, mas eu acho que todos viram os comentários, foi um excelente profissional. Então, simples homenagem no nome de rua. E a hora que eu fui falar com a irmã dele, que é essa rua que eu tinha no Planalto, ela falou, nossa senhora, o filho dele mora lá. Vai ser a melhor homenagem para o filho. Então, deu certo. Obrigado. Votação, projeto de lei 5151, autoria, Executivo Municipal, autoriza dação em pagamento a Leonides Alves da Roça Neto e Terval Carlos Pereira, o imóvel que identifica. Em votação, aliás, desculpa, perdão, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 14 votos. Projeto de lei 802, autoria, o Executivo Municipal. Assunto, dispõe sobre a adoção de princípios, critérios, definições e diretrizes federais para fins de atos públicos de liberação e de classificação de atividades econômicas de baixo risco. Eu gostaria de... Senhor presidente. Pois não, vereador? Eu gostaria, se o doutor Francisco pudesse, um pouquinho, que eu, o presidente da comissão, falasse um pouquinho sobre esse projeto aí, para que a gente pudesse entender um pouquinho, doutor Francisco. Antes do vereador usar a palavra, eu gostaria também de colocar um questionamento aqui para que a gente possa estar avaliando também. É o seguinte, eu gostaria de questionar, franqueando, o artigo 106, que diz o seguinte: na hipótese de implantação de empreendimento conflitante com o uso predominante na área, será exigida a anuência de 80% dos proprietários dos imóveis situados no entorno imediato, sem prejuízo da elaboração do estudo de impacto de vizinhança. Se aquelas empresas já não têm aquela necessidade de ter o alvará, mas existe essa exigência aqui, eu entendo que talvez a gente poderia fazer uma alteração na redação. Caso o local daquele empreendimento não seja permitido, ele não poderá ter o alvará. Ou ele terá que se adequar em outro local, a prefeitura terá que interferir e que ele não possa funcionar naquele local. É uma discussão que eu estou levantando aqui, e depois, já a pedido do vereador Otaviano, que o senhor possa falar mais sobre o projeto. Bom, senhor presidente, primeiro que o projeto é da minha autoria, né, da autoria do Executivo, e eu estou longe de defender o Executivo aqui. Que, na verdade, essa é uma lei decorrente daqueles WhatsApps que viralizam aí no país, do cara que está perdendo a cebola, que estão jogando o queijo dele fora, e ele mandou Bolsonaro, eu estou aqui vendendo, e o povo está me atrapalhando e tal. Então, a lei ficou conhecida como Lei de Liberdade Econômica, ou seja, para facilitar que as pessoas saiam da informalidade, né, e que não tenham tanta burocracia. Aqui na nossa cidade já se cobra taxa de expediente, outras coisas, que são completamente inconstitucionais, já conversei isso com o prefeito uma vez, e isso continua. Na verdade, é uma lei que vai facilitar para aquele pequeno empreendedor, mas também não vai transformar a cidade na casa da mãe Joana. Ele não precisa de autorização, mas isso não quer dizer que se a atividade que dispensa essa autorização ou essa licença de instalação não puder ser feito naquela região pela lei de zoneamento da cidade, ora, então parte da ideia do seguinte: se eu não preciso de licença, eu não preciso também de olhar nenhum tipo de localização, eu simplesmente faço onde eu quero.
Então, qual que é a ideia da lei? Olha, se neste caso ele tiver um empreendimento que ele pretende instalar em alguma área da cidade que não tenha uso permitido, ele precisa de 80% de aprovação dos seus vizinhos, para dizer, olha, aqui não pode, mas 80% liberando, estaria liberado. Eu, particularmente, também não concordo com essa proposta, né? A ideia é o seguinte, se a lei proíbe, é proibido. Não pode a lei proibir e 80% das pessoas concordarem. Sobretudo se você considerar em um bairro novo, em que grande parte dos imóveis continua no nome do empreendedor. Muitas vezes uma única pessoa é dona de 50% dos imóveis no entorno. Então, uma única assinatura já supre tudo isso. E isso depois gera conflitos, como nós temos ali no bairro, ali atrás da UPA, né, onde fazem prédios, pode ter comércio embaixo, mas a pessoa instala um restaurante, uma churrascaria, põe churrasqueira na calçada, né, e isso vai gerando conflitos. Então, eu acho que o que tem aí seria que 80% das pessoas do entorno vão concordar com isso. Esse foi meu entendimento, né? Porque, na verdade, eu concordo com o que você disse. Se é proibido, é proibido. Você não precisa de licença para instalação e funcionamento. Mas isso não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar, né? Então, no caso, eu entendo que precisa melhorar essa redação. E nós analisamos só a questão de legalidade, né, e iniciativa. Eu peço vista desse... Então, eu vou sugerir para o senhor outra coisa, se o senhor me permite. As entidades, sobretudo os comerciários da cidade, eles estão entendendo o seguinte, nós vamos lá na Câmara, pedimos para segurar, e segura. Isso tem um ano que está aqui, ó. Então, quer dizer, eles estão protegendo o lado deles, mas as pessoas estão cobrando de nós aqui, porque nós é que estamos segurando isso, não eles. Então, nós votaríamos no primeiro turno a legalidade e no mérito o senhor faz as emendas. O senhor não vai fazer emenda de legalidade. Porque aí no mérito precisa de 6 assinaturas. Para fazer emenda no mérito? Isso, para o segundo Mas por turno. que precisa de 6 assinaturas? Para emendar o mérito do projeto? Para fazer emenda no projeto que já foi votado no primeiro turno. Não? Não. Também não conheço isso não, no regimento. Mas... Tem, Manusmar? Mas vamos votar em primeiro turno. Eu, sinceramente, não conheço essa parte do regimento, mas de toda sorte, se estiver, nós precisamos tirar, inclusive, na reunião de hoje, porque isso aí está tirando totalmente a condição da minoria, né? Porque 6 aqui é a maioria. Eu pedi o apoio jurídico lá para que possa estar nos orientando. O projeto fica retido e... Não na CLJR mais, com vista com o vereador. Né? Vai ficar sob vista... Sua. Retido na mesa, o projeto fica retido na mesa e que a gente possa estar fazendo as alterações e os estudos para que melhor seja... Mas, de qualquer forma, na próxima reunião ele volta. A gente vai fazer esses estudos e organizar isso para que na próxima semana ele possa ser votado. Requer a dispensa dos interstícios legais para votação em segundo turno, ainda hoje, do projeto aprovado em primeiro turno, projeto 5151, e pergunto se todos concordam. Isso. Todos concordam? Em discussão, projeto de lei 5151 em segundo turno. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 14 votos. Pergunto ao presidente da CLJR e aos vereadores se podemos votar os projetos com a mesma redação. Em discussão. Em votação. Aprovado por 14 votos. Discussão e votação de indicações. Em discussão as indicações número 115 a 122 de 2020 pautadas. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 14 votos. Em discussão e votação o requerimento 032. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 14 votos. Solicito ao vereador
a vereadora secretária a fazer a leitura das moções de pesar. Regina Márcia Monteiro. Estelvina Evangelista da Fonseca, Geraldo Furtado Moreira, José Donizete Pereira, João Galdino da Silva, Aldo Pereira Cacheta, Maria do Carmo Burgos, Leonor Fonseca Nascentes, Celcita Xavier Alcântara, a tia Celcita, Fabiana Silva Oliveira, Lídia de Oliveira Costa, Ana Vieira, Clariana Meira da Silva, Sebastião Evangelista Vaz, Valmir da Silva Teixeira, José Rodrigues, João Marques Braga, Jair Teixeira Pinto, Denis Nunes Teixeira de Souza, Sebastião Duca da Silva. São essas as moções de pesar. A consideração dos senhores vereadores. Fase de comunicações. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Maurício Sérgio. O requerimento aí, sobre os requerimentos, que eu gostaria, parece que o senhor não falou, ou eu distraí aqui, eu gostaria de incluir um requerimento aí também. Qual é o requerimento, eu vereador? já passei ele aqui, ele está por escrito, convocando o secretário da Ação Social aqui, Eurípides, para uns esclarecimentos. Convocação do Eurípides, secretário da... Eu coloco esse requerimento em votação. Os vereadores que concordam com o requerimento do vereador Mauri. Todos concordam em votar o requerimento do vereador Mauri? Aprovado. Vereador, depois você passa as informações para a diretoria legislativa para que possa estar tomando providência, para estar convocando o secretário. Obrigado, senhor presidente. Então vamos colocar também, senhores vereadores, o requerimento da vereadora Edme, que a senhora possa também estar fazendo esse requerimento, encaminhando à diretoria legislativa, e pergunto aos senhores vereadores se podemos votar esse requerimento. Senhor presidente, se todos estão de acordo. Não, eu só pediria que, caso seja convocação, que eles não fossem no mesmo dia, para evitar aglomeração aqui. Isso será definido juntamente em datas diferentes. Com a vereadora e com a nossa diretoria legislativa, para que possa acontecer e que tenha cuidado para que quando as pessoas que estão sendo convocadas, que venham com número reduzido, porque na última reunião que tivemos aqui, encheu aqui essa casa aqui, e muitos vereadores ficaram com medo, né, vereador Franquiano? Então, que venha só a pessoa que foi convocada, para não ter aglomerações aqui no plenário. Algum vereador gostaria de usar a fase de comunicações para comunicar? Eu quero. Com a palavra, vereador Francisco Carlos. Senhor presidente, na verdade, eu quero justificar esse requerimento meu. Nós estamos ali realizando aquela obra na Avenida Marabá, que é uma obra importante para a cidade, ninguém tem dúvidas disso, mas a nossa cidade como um todo, né, e aí eu não digo que foi o prefeito, como um todo, foi até afrontada por determinados proprietários, colocando caminhão no meio da rua, cercando o lugar de fazer obra, enfim. E na época nós convidamos aqui o secretário, e ele trouxe o Marcelo, o Rogério, para explicar os cálculos, enfim. E depois disso eles foram à justiça e fizeram um acordo. Mas, para dar qualquer imóvel em dação em pagamento, ele depende dessa Câmara, dessa casa. E a Câmara não autorizou isso. O fato de ter feito um acordo judicial é totalmente diferente de ter tido uma decisão judicial. Porque a decisão judicial, não concordo muito não, mas até entendo que ela poderia passar sobre essa formalidade aqui. Mas um acordo definitivamente não. Porque senão é muito simples, né? Ele não passa aqui, ele vai ali no fórum, marca uma audiência de conciliação, faz um acordo, e nós não sabemos que acordo é esse. E o doutor Marcelo se comprometeu aqui, dizendo, nós vamos retirar o projeto e vamos mandar todos juntos, todos, ou seja, todas as pessoas que têm direito a receber indenização serão contempladas. Isso não aconteceu.
né, não chegou a essa Câmara nenhum processo de indenização da Marabá. Somente aquele em que o secretário tem um interesse particular em cima daquele projeto. Como eu disse, o nosso atual secretário de Planejamento, na primeira semana do atual governo, ele correu lá e foi pagar um acordo que tinha com aquela família. Quando fez a desapropriação, antes mesmo das máquinas entrarem, já estava louco para pagar. Mandou o projeto aqui para pagar, sem cobrar a contribuição de melhoria. E o que nós precisamos ver é, primeiro, se efetivamente esse acordo foi feito, conforme consta da ata da Câmara, em que o Marcelo falou, nós vamos retirar, nós erramos e vamos calcular a contribuição de melhoria. Então, nós não sabemos se isso foi feito. Nós não autorizamos o prefeito a fazer esse tipo de acordo e fazer dação em pagamento. Então, eu faço questão absoluta de que esse acordo seja enviado para a Câmara, para que nós possamos analisar. E, realmente, se ele fez esse acordo sem cobrar a contribuição de melhoria, a Câmara tem que tomar uma providência e se posicionar. Porque nós estamos servindo aqui de quê? Se ele vem aqui e dá problema, ele corre lá e faz um acordo. Desse acordo, eu acho que ninguém aqui teve conhecimento dele, o que foi feito, quanto que pagou por aquela área, quanto que cobrou de contribuição de melhoria. Né? Na ideia de que vai duplicar a Marabá. Ótimo, né? Aquela ideia de rouba mais faz, isso é antigo, isso acabou, isso passou. Tem que fazer e fazer direito. Tem que pagar o proprietário? Tem que pagar o proprietário, é obrigação. Tem que cobrar do proprietário? Tem que cobrar porque é obrigação. Mas tem que cobrar de todos. Continua a família sendo beneficiada. E meus amigos, em que pese de político a pessoa é amiga enquanto ele está te satisfazendo. Na hora que ele deixa de satisfazer, você também deixa de ser amigo. Né? Mas isso não está me incomodando. O que está me incomodando é que é meu último mandato nessa casa, eu já falei para todos aqui, e eu, sinceramente, não quero sair daqui e deixar isso para trás. Essa semana eu fui parado pelo dono da Geraluz, que está esperando uma indenização de quando Eumiro era prefeito, 97, 2000, quando começou aquela avenida. E depois de tudo isso que a Câmara fez, ele foi à prefeitura. Sabe qual é a resposta que deram para ele? Seu processo sumiu. Normal. Aliás, digo E ele estava sendo executado porque devia contribuição de melhoria, mesmo tendo dinheiro para receber. Ele teve que pagar a contribuição de melhoria. Então, ele já pagou a parte dele e a prefeitura não pagou a parte que ela teria que pagar para ele. Então, agora vai e pega uma única família, privilegia ela e paga. Dizendo, mas ele botou uma cerca lá, mete a porra de um trator e tira a cerca. Ele botou uma carreta, pega um trator e guincha as carretas e prende a carreta dele. Não, mas aí ele botou uma cerca porque foram lá mentir para o juiz. Porque para o juiz, o procurador disse que valia 300 mil. E depois veio aqui achando que ia atropelar a Câmara, dizendo que valia 2.900. Como nós não aprovamos, o advogado foi lá e falou, seu juiz, a mentira da prefeitura. E o juiz mandou complementar o depósito e pagar a diferença. Eles sentaram lá e fizeram um acordo. E nós precisamos saber que acordo é esse. Nós precisamos saber se cobrou a contribuição de melhoria. Porque senão, sinceramente e com muito pesar, pode fechar isso aqui. Porque a moral que o prefeito dá para a Câmara é a moral que todo mundo conhece aí. É o que ele fala nas reuniões, as piadinhas, as brincadeirinhas. Né? Então, eu acho que é o seguinte, é imprescindível que nós tomemos conhecimento disso. E se for preciso parar a obra da Marabá, eu sei que muitos não vão ter coragem, porque quem vai fazer isso num período de eleição? Mas eu acho que é uma questão de honra. Não é para mim, não, porque eu não tenho nada com isso. Mas para essa casa aqui. Senão, aí que nós vamos perder o respeito totalmente. Senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Mas, de qualquer forma, só um minutinho. Quem pediu a palavra? O Brás. Não pode. Quem pediu? De qualquer forma, quando houve aqueles questionamentos, nós questionamos justamente por que estava vindo a dação, a indenização somente da família do Delvar. E que foi comprometido com a Câmara que viria de todos. De todos. Então, a gente, quando esse projeto chegar aqui, provavelmente deve estar chegando por aí, então tem que vir os outros também. A gente vai segurar. Não, mas eu acredito que esse projeto ainda vai passar aqui. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas não faz sentido. Não faz sentido, vereador. Não, E se a Câmara rejeitar? Se a gente rejeitar. Aí mata o acordo. O erro deles, eles passaram o carro na frente dos bois. Pois é isso que eu estou dizendo. Se esse projeto não vem, e ele está confiado que não vem porque fez um acordo.
Acordo não é uma decisão judicial. Acordo ele fez que ele queria fazer aqui, atropelar, passar e depois ir lá e pagar o que eles acham que deve pagar. Eu não quero acreditar nisso. Você pode até não querer, mas você pode acreditar que o acordo está feito. Tanto está feito que a obra não está iniciada, não tirou a cerca. Então vamos aguardar o requerimento, aqui a resposta do requerimento chega. A palavra o vereador Mauri, depois o Braz Paulo, depois o Livaldo. Senhor presidente, colegas vereadores, os membros da casa, meu boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria só de questionar, e primeiramente aqui, endossar, assinar embaixo nas palavras do Chico Franchiani aí. Falou perfeitamente, que era verdadeira vergonha, porque eu participei dessa indenização da Marabá ali, não teve, como se diz, problema nenhum, que a minha parte lá foi entregada, como se diz, no acordo. Agora, aquela vergonha, aquele pessoal que está lá embaixo, já desde 2013, 2009, me parece aí que se iniciou, foi até... O meu lá estava iniciado juntamente lá, a indenização nossa lá com o Elmiro, foi na parte do acordo da amizade. Então, o que eu acredito, chegar uma indenização, o pessoal sendo beneficiado, igual aquela família vai ser, e chegar num ponto de uma indenização milionária daquela, isso não passar aqui pela Câmara, eu quero reforçar novamente, como eu já disse na frente, aquelas pessoas que estiveram aqui, que são os mesmos da época antiga, continua dentro da prefeitura lá fazendo a lei lá, que o pau que bate em Chico lá não é o que dá em Francisco. Então, eu acredito que isso é a verdadeira vergonha, nem é o assunto que eu ia falar nas comunicações. Então, a questão das comunicações, aqui, senhor presidente, eu achei que hoje seria lido aqui o relatório da CPI, inclusive nós estamos em fase final e não foi apresentado. Eu gostaria de questionar aqui da CPI, parabenizar os membros da CPI que agiram, como se diz, com toda a rigidez, sem tomar partido nenhum, sem perseguição. Então, o resultado, inclusive, essa citação dessa indenização da Avenida Marabá aí foi citado no relatório. Gostaria, em especial, parabenizar o doutor Marconi, como conduziu, nos apoiou nessa CPI. Então, acredito que foi a resposta à altura que a população necessitava e a disposição que todos ficaram nessa reta final foi muito importante. O resultado que a empresa foi mais do que provada, e a própria justiça comprovou que ela foi injustiçada. Então, está aí a resposta à altura. Como eu já disse, como muitos falaram aí, que eu não iria entrar em uma comissão para que se terminasse em pizza. Foi o resultado dessa nossa CPI, então eu gostaria de parabenizar a todos que foram parcial e parabéns a toda a CPI. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente. Paulo, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, o vereador Mauri, de maneira muito própria, né, ele já começou a falar um pouco daquilo que eu falaria, que foi a condução da CPI nessa casa. E, para surpresa de alguns, não sei porquê, vereador Francisco, tinha gente apostando que era uma CPI de cartas marcadas, Bosquinho. Eu não entendi. Eu fiquei igual o marido traído, o último a saber, porque justamente no dia da votação começou um burburinho que vai ser tanto a tanto, que não sei o quê. E aí eu posso falar assim, pegando por referência a querida Dalva Mota, Mauri, Otaviano, né, o próprio David, nós nunca discutimos qual seria o voto de cada um nessa CPI. Nunca fizemos, né, doutor Marcondes, juízo de valor, a não ser o valor que consta no relatório. E mesmo denúncias feitas, sabidas, comprovadas, mas que a pessoa não quis
se manifestar, eu disse para a pessoa, não trabalharemos sobre dados apócrifos. Nós não somos a polícia. Então, eu queria deixar claro que não terminou em pizza. Inclusive, a CPI hoje, ela já tem aí um elemento prático, porque foram até a justiça e o juiz entendeu que aquele conteúdo nosso é válido, que ele foi bem feito, bem construído, e demos um encaminhamento para quem teria que tomar suas providências. E aqui eu quero deixar claro, eu entendo que houve omissão por parte do Executivo. A CPI chegou à conclusão daquilo que não foi surpresa para ninguém, para falar exatamente só do relatório, sem acrescentar absolutamente mais nada. Então, eu tenho que parabenizar a Dalva, o Mauri, o Otaviano e a todos que participaram desse processo, o doutor Marcondes, o próprio Baltazar e os outros servidores dessa casa, que nos organizaram, permitiram aqui as oitivas, que nos ajudaram na visita até o local específico da obra, aqueles que trouxeram essa realidade para nós. Porque, na verdade, vereador Francisco, a CPI tinha um objeto, mas os elementos que estavam em volta dessa CPI, caso alguém depois vá assumir algum tipo de investigação, dão pano para manga. Então, quero reiterar aqui que esse grupo foi extremamente transparente, foi extremamente honesto, extremamente isento. Então, me incomoda muito esses burburinhos de que já tinham certeza, e posterior à votação da CPI, outro burburinho que fulano e Beltrano ficou surpreso. Eu falei, mas surpreso com o quê? Surpreso com o quê, vereador Mauri? Não, então, assim, para encerrar esse assunto, porque eu não terminei, vereador Francisco, o senhor vai querer falar um pouco sobre essa questão? Depois você fala. Tá, não, é porque eu vou falar de mais 2 temas, então se o senhor quiser... Então, beleza. Então, dito isso, sobre a CPI, eu quero realmente parabenizar quem trabalhou, cada um que votou e a forma como tudo foi conduzido. Simples assim. Não sei quem era parente de quem era amigo de fulano, de Beltrano, as coisas aconteceram. E que conste em ata, a princípio, eu sequer queria participar dessa CPI, eu já tinha N motivos para não participar, já estava pré-candidato, e a Dalva Mota me pediu, falou assim, você entra comigo que eu quero entrar. Eu falei, eu vou entrar porque eu gosto demais de você, mas não é minha praia, não gosto. Mas quando eu entro, a exemplo de outras 2 que nós participamos aqui, uma era aquela questão do Pedro Lucas, e a outra também foi uma questão envolvendo um colega dessa classe aqui, desse grupo, no outro mandato. Nunca deixei de ser transparente, até quando o resultado era indigesto, Bosquim. E mesmo quando era impopular. Porque tem coisas que vão além de ganhar uma eleição, Bosquim, que é manter a honra e a altivez e a serenidade. Eu não posso abrir mão do negócio desse. Então, para aqueles que ficaram conversando aí, fiado com o meu nome, né, eu espero que tenha ficado a lição. Não tem nada marcado nem determinado se era uma investigação, o resultado foi aquilo que a investigação apontou. Simples assim, ponto. Com relação a outra demanda, nós estamos fazendo a leitura, tá, do relatório final para não aprovação do plano diretor. Então, eu acredito que na próxima reunião já coloco à disposição de todos. O meu voto é o mesmo desde o início, eu sou contrário ao plano diretor, só que agora colocado com a ajuda do doutor Vigílio nas palavras técnicas necessárias. Qualquer pessoa que pense diferente disso, eu entendo. Está havendo uma pressão grande por parte do município, leia-se executivo, para que esse plano seja votado e querem eles que seja aprovado, não com o meu voto, mas cada vereador é extremamente livre para aprovar aí o senhor prefeito. E em terceira e última colocação, pelo menos por enquanto, eu espero verdadeiramente que o próximo que sente naquela cadeira, seja ele ou ela, tenha sintonia com esse legislativo. Esse legislativo passou em brancas nuvens em relação ao atual governo.
E muitos de nós sentados nessas cadeiras aqui, fizemos compromissos, assumimos questões que foram, aspas, promessas, e depois nós só ficamos com nada na mão. Então, final de mandato é realmente um momento mais de fazer uma análise do que nós vivemos. Muitos não vão voltar por N razões, mas a gente quer entregar um mandato que tenha um legado. E aqueles que confiaram no Executivo para isso, infelizmente, a coisa não rolou, não aconteceu. Então, eu espero que o próximo que sente naquela cadeira, ou a próxima, como eu já disse, seja alguém que respeite o Executivo, que respeite o Legislativo. E aí, justiça seja feita. O ex-prefeito Pedro, por mais que ele tivesse diferenças, ele era extremamente atento àquilo que o Legislativo colocava. Acontecia uma determinada reunião aqui, o Chico colocava ele de santo e rapadura. No outro dia, ele chamava o Chico lá para pedir uma opinião, chamava os outros vereadores e as coisas aconteciam. E aí se assustem com o seguinte: tem 2 anos que o atual prefeito não tem um representante nessa casa, e, ao mesmo tempo, mesmo com a maioria aqui, deve ter uns 10 vereadores aqui do partido do prefeito, ele teve muito mais projeto negado do que o próprio Pedro, que eu acho que só teve 1 ou 2, em 4 anos de mandato. Isso é só para a gente colocar em perspectiva respeito ao Legislativo. Essa questão que o Chico comentou, eu acho isso assim um absurdo. Porque se você tem uma dação de pagamento, vai lá no juiz e resolve, e quem teria que passar por nós e não passa, realmente é algo para, mais uma vez, nos sentirmos, no mínimo, incomodados e, mais uma vez, desvalorizados. Eu devolvo a palavra ao presidente, se ele der a palavra para o vereador Francisco, que queria fazer aí o complemento, à vontade. Não, na verdade, eu não quero fazer complemento da sua fala, né? Sua fala é a sua fala. Eu quero dizer que, em que pese o relatório da CPI ter colocado todas aquelas coisas que nós já conhecemos aqui, mais uma vez, ele lá na prefeitura está servindo só de chacota. Só de chacota. E aí eu vou sugerir à comissão, e aí eu vou assinar juntamente com a comissão, entrar com um pedido de cassação do prefeito. Porque nós elaboramos, vocês elaboraram o relatório, né, o David elaborou, vocês aprovaram, como disse, por 5-0, né? Então foi a unanimidade. E eu pergunto ao presidente da CPI, aos membros da CPI, qual foi a satisfação que o prefeito deu em relação à recomendação de mandar o Júlio embora, além de chacota? Que providência que ele deu? Nenhuma, né? Então, se nós chegamos à conclusão que o secretário dele realmente cometeu atos de improbidade, que é o que consta do relatório, e o prefeito não dá nenhuma providência, porque esperar que o Ministério Público pegue aquele relatório e tome providência, isso também não vai acontecer. Vai encerrar o ano, nós vamos sair e isso vai ficar no canto. Nós não podemos fazer nada com o secretário, só com o prefeito. E volto a dizer, virou chacota. Para ele, aquilo, uma brincadeira. A Câmara perdeu tempo, gastou dinheiro. Então, eu acho que agora o que tinha que fazer a comissão, já que ele não acatou a recomendação da Câmara, e já que tem improbidade e ele sabe não toma providência, ele também está descumprindo os princípios da administração, que está lá na 8429. É juntar os 5 membros da comissão, e mais eu, e nós entrarmos com um pedido de cassação do prefeito, abertura de um processo de cassação por crime de responsabilidade. E se a comissão estiver disposta a isso, pode fazer o requerimento e colocar meu nome lá em primeiro lugar. Porque, senão, nós vamos passar, mais uma vez, por chacota, que é o que nós somos lá naquela prefeitura. Chacota. A hora que qualquer um de vocês e eu saio daquele gabinete, eu não, porque eu não entro lá. É só risada, é só piada, é só brincadeira. É isso que o prefeito está fazendo. Essa é a consideração que ele tem pela Câmara. Porque o que ele devia ter feito, quando começou, era exonerar o secretário. Mas as mesmas pessoas que colocaram o membro da CPI, também colocaram aquele secretário lá. E aí, quando ele fica nervoso, ele bate na mesa e fala, o que eu vou fazer? O que eu vou falar com o Arlindo? É o medo dele.
E o secretário vai ficar lá, continuando a fazer chacota com todo mundo dessa casa. Não segue as nossas leis, não segue as nossas recomendações, faz exatamente o que ele quer. E continua dando o tratamento como ele deu àquele cidadão que veio aqui fazer a denúncia, exatamente igual. Faz o que ele quer. Você vive na prefeitura e entende disso. Estou mentindo? O Júlio mudou alguma coisa? E que providência que o prefeito tomou? Então, mais uma vez, né, nós estamos servindo para o prefeito só de chacota. Tanto que ele não incomodou com voto, com nada. Aquele relatório da CPI chegou lá e deve estar lá na sala de um secretário, jogado lá para qualquer lugar. Que aquilo não trouxe absolutamente nenhuma preocupação para o prefeito. E que o Ministério Público também não vai tomar nenhuma providência com aquilo. Então, só nós é que podemos tomar. Só nós é que podemos tomar. Né? E a minha sugestão é essa. Abre um processo de cassação por crime de responsabilidade, já que a comissão chegou à conclusão que o secretário cometeu ato de improbidade e o prefeito não toma posição sobre isso, nós deveríamos tomar sobre ele. Essas são as minhas considerações. Senhor presidente. Pode. Tá, não, eu só quero solicitar, na verdade, uma informação se todo o trabalho da CPI ele já foi informado oficialmente, legalmente ao Executivo. Lógico que foi. Está tudo encaminhado. Eu gostaria que constasse o aceite, o recibo, etc. Isso, então já estou fazendo essa solicitação. Sim, já estou colocando, senhor presidente, o requerimento para que a Lucimar o faça, porque, embora eu entenda a questão que o vereador Francisco está colocando, eu quero ter dados na mão até para que a gente possa se mobilizar. Certinho? Obrigado. Informação que todos que deveriam ser oficializados já foi feito. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Mauri. Senhor presidente, como eu já disse em outras vezes aí, que eu até citei, que o senhor prefeito e equipe tem mania de fazer os negócios de porta fechada, lá fui até processado por isso. Né? Então está aí novamente a galhofa da nossa situação, da nossa cara, da cara da população. No mínimo, eu por mim, o dia que o relator ele leu esse relatório aqui, da CPI, eu me senti uma pessoa que, se eu fosse esse cidadão, esse senhor, eu até mudava de patos. Eu, por mim, pelo meu conceito, a vergonha que eu fiquei por ele. Agora ainda vem esses resultados, que eu já tive essa informação mesmo aí, tem uma parte, um setor lá, que eles me criticam muito na prefeitura. Então, eu gostaria o seguinte, que já pudesse, Vossa Excelência, já tomar a posição do requerimento, aí, que se for novamente, eu estou entrando com ele aí, da sugestão do Chico Franchiani. Devolvo a palavra, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Nivaldo, com a palavra. Boa tarde, presidente, meus colegas vereadores, pessoal dessa casa, nosso jurídico, meu amigo Douglas. Foi feita uma obra lá no Jardim Esperança, com sol nascente. Até já entreguei um ofício para o Douglas, para levar ao nosso executivo. É uma iluminação pública que foi feita lá. E justamente na porta da UBS, do posto Jardim Esperança, não colocou as lâmpadas. Colocou os postes e não colocou as duas lâmpadas. Sinceramente, não dá para entender. E isso, com certeza, foi pago a empreiteira, né? Então, realmente não dá para entender. Logo na porta da UBS, o pessoal está saindo e chegando no escuro. Sinceramente, não dá para entender. Então, eu tenho certeza absoluta que o nosso prefeito não sabe disso. Mas eu entreguei o ofício ao Douglas e eu tenho certeza absoluta que vai ser resolvido o problema lá. Me procuraram essa semana, falando que estão saindo no escuro lá. E eu fui lá e constatei que realmente está acontecendo isso. Tem lâmpada em todos os lugares, menos na porta da UBS. Então, eu tenho certeza absoluta que vai ser resolvido, porque o nosso prefeito não sabe disso. Incrível, né, Isaías? Muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Isaías.
Eu só gostaria de pedir para me ausentar do final da reunião. Correto. E mais Senhor algum presidente. vereador gostaria de utilizar a palavra? O vereador Eu Isaías, senhor presidente. antes da sua ausência, eu gostaria de colocar o requerimento em votação, solicitando ao Executivo quais foram as providências que foram adotadas mediante a decisão do relatório da CPI. E eu gostaria de saber quem são os autores desse requerimento. Quem são os autores desse requerimento? Mais algum vereador? Eu peço à nossa assessoria jurídica e à nossa diretoria legislativa que proceda lá o requerimento e pergunto se todos os vereadores aprovam esse requerimento. Bosquinho. Essa palavra, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o vereador Isaías, a vereadora Maria Beatriz, a professora Dalva Mota, professor Edmê, os demais vereadores. Bom, eu só quero saber o teor do requerimento. É apenas buscar informações junto ao prefeito do pós-relatório da CPI, as ações que ele fez em consequência do resultado do relatório da CPI. É isso que eu quero saber. Sim, na verdade é muito simples. Aqui lá foi definido e foi orientado que o secretário fosse exonerado. Não, eu não quero entrar no mérito disso. Eu quero saber o mérito do requerimento. Eu quero saber qual que é o teor do requerimento, o mérito do requerimento. Vereador Franchiani, o Mauri. É isso, né? Então é tranquilo. Então, não. Gente, é uma tá, coisa simples. Entendi, A gente nós entendemos. precisa saber, porque tem consequências isso. Primeira coisa, você está buscando informação junto ao prefeito das ações que ele fez a partir do resultado final do relatório. É isso que eu quero saber. Perfeito, é isso mesmo, Bosquim. Então, aprovado. Com vereadora. Só complementando a minha solicitação aqui, quero colocar em nome da Comissão de Educação, se eles estiverem de acordo, além da secretária de Educação do município, Fabiana, a gente também tem oportunidade de ouvir o Carlos Coimbra, que é o superintendente de ensino, e a educação anda casada, né? Tanto a nível de Estado quanto de município. Uma oportunidade, né, Dalva, para a gente ouvi-los aqui, para nós nos inteirarmos dos acontecimentos. Vereador, então, a senhora providencie juntamente com a nossa... Eu já fiz o requerimento aqui. Ok. Né? Obrigado. O Nivaldo, mais algum vereador gostaria de utilizar a palavra? Declaração da ordem do dia da reunião seguinte. Projetos de leis aprovados à sanção, indicações, requerimento e moções de pesar encaminhe-se. Informa aos senhores vereadores que a cópia da ata da reunião do dia 13 de agosto de 2020 foi disponibilizada aos vereadores pela diretoria adjunta legislativa, atendendo ao requerimento disposto no artigo 75 do parágrafo 4º do regimento interno. Quem pediu a palavra? Não, eu quero colocar aí moção de pesar. Depois faltou trazer só o endereço e a data de falecimento de Valdetino Marcelino Cacheta. Passa para o companheiro nosso, o Cachetinha da Florestal, que morreu essa semana também com esse Covid aí. Não havendo manifestação, eu a declaro aprovada. Agradeço a presença de todos e os convoco para a reunião ordinária no dia 10 de setembro, no horário regimental. Solicito a vereadora Dalva Mota a proceder à chamada dos senhores vereadores. Todos estão presentes, menos o David e o Paulo Augusto, que justificaram as suas ausências. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.